Boa noite. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra A Evangelização no Mais Além, do espírito Lúcio de Abreu, na psicografia de Janaína Farias. Nós vamos pedir à nossa companheira Vânia para fazer a leitura inicial. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, Irmão José. Insucesso e recomeço. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventaries em excesso os teus prejuízos. Refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devais insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos, caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percais tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Que bonito, né? A gente não pode paralisar, né, minha Não. gente? Vamos, Mary, faz a prece para gente. Então, vamos elevar os nossos pensamentos na certeza dessa presença amiga do nosso Mestre Jesus, desses amigos benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos inspiram, que estão ao nosso lado, nos amparando e cuidando de nós. E é nesse espírito, Senhor, e nessa certeza que levamos os nossos pensamentos mais uma vez para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer, Senhor, pelos recursos que recebemos do nosso Pai Celestial, por todo o apoio, Senhor, por todo o incentivo, por todas as orientações, por todas as intuições, enfim, Senhor, por todas as dádivas que recebemos a cada dia, a cada momento de nossas vidas. E agradecemos, Senhor Jesus, de maneira muito especial, por esta oportunidade de nos reunirmos e refletirmos, Senhor, sobre a evangelização, sobre esse trabalho, Senhor, que estamos descobrindo ser muito mais importante, ser muito mais amplo, ser de uma responsabilidade muito além daquilo que podemos imaginar. E por isso, Senhor Jesus, pedimos o teu amparo, a tua proteção, que possamos, Senhor, realizar e perseverar nesse trabalho. Fica conosco, Senhor, e fortalece a todos nós envolvidos com a tarefa da evangelização. Isso aí. Bom, vamos fazer uma revisão. Vamos, assim, pensar a evangelização no mais além. O que já ficou para você, para vocês, nessa leitura, nessa troca de ideias que estamos fazendo? Um de cada vez. Posso falar? Pode, Mary, Posso bora. falar, já que estou aqui? Aliás, Olha sua só, prece já falou, né, um pouquinho. já falei um pouquinho, né? Ah, Mas eu acho que, como parafraseando, né, o que o próprio livro diz, o próprio título diz, a evangelização no mais além.
Quer dizer, a evangelização, a gente está descobrindo a partir da leitura do que nos traz esse livro, que ela vai muito além do que a gente possa imaginar. A importância, né, é muito maior. E a gente descobriu nas leituras anteriores, o que ficou muito, sim, gravado para mim, o que ficou muito forte, né, é todo esse trabalho que a equipe espiritual, né, responsável pela evangelização realiza, que a gente não imaginava, não dimensionava, né? Em alguns trechos, né, uma parte do livro é informado isso, né? Até de toda a estrutura, de toda a aparelhagem, de tudo aquilo que é montado para o trabalho da evangelização, que a gente nem passava pela nossa cabeça, né? Que a gente às vezes tinha leituras e conhecimento de toda essa aparelhagem utilizada em reuniões mediúnicas, em trabalhos com a mediunidade, mas na evangelização, eu, pelo menos, não tinha essa percepção. E eu acho que o livro trouxe, né, e reforçou a importância desse trabalho, né? Então, isso foi uma das coisas, assim, dentre muitas outras, que ficou muito, muito marcado. Muito forte, né? Quem E mais? agora, gente, o Vai, que que Vânia. sobrou para nós depois de tudo isso? Bora. Você já falou tudo, Mary. Realmente, é mais além. A gente não tinha ideia da importância, né? A gente sabia da importância, porém, esse o mais além, não é? É muito mais. É muito mais. E com o estudo do livro, a gente está tendo uma visão muito ampliada, né? Dessa importância dessa joia que é a evangelização, né? Tá fortalecendo e mostrando que o caminho vou te dizer, trabalhoso, né? Mas a responsabilidade aumentou, assim, muito, muito mais. A gente, se tinha responsabilidade, agora vamos multiplicar isso aí, porque já temos a certeza do que acontece concomitante nos dois planos, né? Perfeito. Então, e eu assino embaixo aí, Mary. Tudo que você disse é isso aí, Verdade. né? Alguém mais gostaria de contribuir com alguma reflexão? A Daís, Ah, uma coisa assim ah, que chama também a atenção assim, é essa certeza, como a Vânia falou, de que a gente não está sozinho, né? De que a gente tem toda essa equipe espiritual ao nosso lado. E aí, por isso, a gente precisa também se preparar, né? Estar, se colocar em condições de receber essa ajuda, essa intuição, essa inspiração, para que o trabalho possa fluir, possa crescer, possa realmente ter resultados, né? E que a gente possa realmente, assim, ser instrumento da espiritualidade nesse momento. Acho muito que, Com bom. assim, estudo, né? E com estudo dando esse suporte para a é, espiritualidade. Isso, perfeito. A Tânia colocou aqui que ela está de ouvinte e acho que o que eu ouvi aqui hoje vai me ajudar muito. Com certeza, Tânia, a gente tem feito trocas muito boas no nosso estudo. Pessoal, sempre lembrando que quando quiserem falar, é só levantar a mãozinha ou quem tem dificuldade, levantar o dedinho, que a gente está aqui com atenção para a gente fazer a troca, ok? A gente vem, então, né, nos capítulos anteriores, acompanhando Lúcio e Aninha, a Aninha que tinha passado por aquele curso preparatório na espiritualidade e que está agora num período de estágio, junto com seu Lúcio, que foi um trabalhador da evangelização de Minas, uma pessoa com experiência muito grande nessa área.
e que parte e continua trabalhando na área da evangelização. Esse capítulo que nós vamos trabalhar hoje, aportando a evangelização, ele vai cada vez mais entrando no trabalho, né? No capítulo anterior foi muito falado, né, do passe nos participantes, do momento de prece, chamou atenção sobre a pontualidade que os encarnados precisam ter no trabalho, porque a espiritualidade chegou muito antes. Enfim, e hoje nós vamos observar que a teia, o que vinha na minha mente quando eu estava estudando o capítulo era assim um tipo de uma teia interligando tudo, os trabalhadores espirituais e os encarnados. E a gente observa que o trabalho, como a Aninha fala, mas eu pensava que ia no coletivo. Não é. A gente vai observando que eles conhecem cada espírito encarnado que está ali na casa espírita. Não é Mariazinha qualquer, não. Não é Joaninha qualquer, não. É Maria, é Joana, é Pedro, mas eles têm informações sobre essas pessoas, sobre a estrutura familiar. E a gente observa que a coisa é tão assim profunda que até mesmo futuras encarnações que vão acontecer na família, ele já tem na mente, né? Então a gente vê que a coisa é muito mais profunda, como Mary muito bem colocou, do que a gente imagina. E aí, nesse caso aqui, a gente está observando a chegada das famílias. E aí a gente pensa, companheiros, aquelas famílias que ainda acontece de deixar a criança na porta da instituição, a criança entra para a evangelização e elas vão fazer outras coisas. Vão ao shopping, eu já tive relato disso. Vou dar uma chegada no shopping, ou supermercado, ou seja lá o que for. E aí a gente observa, à medida que as famílias chegavam, observávamos um grande sistema de informações entre os trabalhadores espirituais. Então, não é uma simples chegada a um local físico, é um encontro das duas dimensões, porque nós encarnados também, quando estamos bem envolvidos na evangelização, a gente procura saber de nossas crianças, quem são, qual o contexto que vivem, os jovens a mesma coisa. Tanto é que a gente já até conversou daquela ficha, né? Que a ficha é muito importante, com anotações, para que a gente possa ter um trabalho de acompanhamento. E aí, logo abaixo vai dizer que, juntamente com as crianças, chegavam cooperadores responsáveis pelo acompanhamento de cada uma delas. Cada uma delas. Percebimos também que, ao entrarem na casa espírita, certas companhias espirituais eram imediatamente encaminhadas a um setor específico, onde eles tinham essas listas com seus nomes. E logo abaixo vai dizer que nem todos tinham permissão de entrar. Uhum. Aí nós vamos lembrar da questão da segurança na casa espírita. Essa tão falada segurança
que tem até desenhos, ilustrações, que mostram aquele envolvimento fluídico para que não entre o que não for, não estiver ainda em condições de passar por algum tipo de trabalho. E aí, eles dizem assim que não eram efetivamente barrados, mas eles ficavam fora do círculo de proteção da casa. Então, quer dizer, até mesmo quem vai entrar espiritualmente falando, eles cuidam, né? Porque a gente pode pensar, né? Quem está pensando na casa espírita de uma forma ampla, aí pensa palestra pública, dia das reuniões mediúnicas, mas não é assim. No dia da evangelização também, também. E aí nós vamos, Adaíros, pode é, falar. e fazer um comentário que você está me falando, me lembrou. A gente tem, assim, tem feito umas reuniões ali em Nazaré, que a gente está falando dos trabalhos e tudo, e a gente tem se lembrado muito, em vários momentos, da tia Ivani, né, a fundadora da casa. Não, assim, não exaltando a figura dela, mas do que ela deixou como exemplo, como orientação. E aí a gente estava se lembrando, em vários momentos, que ela fazia prece o tempo todo. Ela chegava no portão do Maria Nazaré, parava, quem tivesse com ela, vamos fazer uma prece rápida. Ele levou o pensamento, entrou. Chegava numa sala, vamos fazer uma prece. Chegava na biblioteca, vamos fazer uma prece. E era assim, era uma prática dela. E a gente tem se recordado disso, aí quando você falou dessa proteção, a gente lembrou, em qualquer momento, não era reunião pública, era reunião mediúnica, qualquer momento que estivesse ali, para qualquer trabalho, esse cuidado e de orar nos ambientes. E aqui ele fala, né, também no livro antes, lá ele falou de você orar no ambiente da evangelização, na sala, antes da chegada das crianças, de você preparar esse ambiente espiritual. E às vezes a gente se esquece, né? A gente chega na correria, a gente chega na pressa, preocupado com outras coisas, né? Preocupado em arrumar, em organizar, em ver material, né? Em ver uma série de coisas, e às vezes a gente esquece dessa, né? Desse primeiro momento que é o mais importante, e mais do que nunca, né? Que vai além, como o título do livro. Então, a gente é um exemplo, né? E a gente precisa ter esse cuidado, justamente por É, tudo isso que ele está explicando aqui, que ele vai mais além, né? e Nas você, explicações nesse capítulo. e você lembra, né, muito bem isso. Gente, porque a gente tem que pensar que a casa espírita é um universo cheio de universos, cada um de nós é, as dificuldades de cada um. E uma coisa assim, interessante para a gente também estar pensando, que muitas vezes nós temos vários espíritos endurecidos no mal que eles não querem os trabalhos do bem, né? A gente sabe disso. E nós, muitas vezes, com a nossa invigilância, nós abrimos brechas. Nós estabelecemos sintonias que não são as melhores, né? E isso favorece o trabalho de penetração desses espíritos. Aí vocês observem uma coisa aqui, que essa proteção da casa é maior que os outros dias de atividade. Olha só, gente. Então, os companheiros aqui que atuam em um dia específico, ou no próprio dia de palestra. O dia de palestra, por exemplo, né, quem trabalha na evangelização sabe que é um dia trabalhoso, porque chegam à casa espírita pessoas que nunca estiveram ali, levando crianças, jovens, adultos
que estão enfrentando problemas. Então, a gente vê que é preciso que a gente esteja bem firme, espiritualmente falando. Porque, senão, em lugar de colaborar com o equilíbrio de quem chega à casa espírita, nós vamos estar dificultando a ação dos próprios espíritos, né? Gente, fique à vontade, quem quiser contar alguma experiência, trazer alguma observação de alguma coisa que observe no seu dia a dia, que melhorou, né? Depois de algum tipo de ação, pode dividir com a gente. É, só lembrando, né? Muitas casas usam a música, né? Como um meio de dar uma serenada, né? No ambiente, que é um recurso maravilhoso, porque enquanto você canta, seus pensamentos, seus sentimentos ficam ali ligados nas melodias, né? Nas propostas das canções. Então, é um recurso maravilhoso, né? A gente que canta no coral, né, Vânia? A gente observa, né, quando a gente está ali. Rosária faz geralmente uma música, ela diz que é para nos acalmar, né? Que chega aquele alvoroço, todo mundo fala, né? Aí ela canta uma música mais calma, aí a gente vai Se vocês cantando. lembram, a Cristina também aí, pode lembrar, quando a gente Aham, fazia os ensaios na Liga, aham, a gente tinha notícia de que os internos gostavam, que acalmavam, se acalmavam, não é isso, gente? perfeito, Né? perfeito. Então, a música, ela atinge, né, uma harmonia no local, né? Exatamente. E ela, né, como a gente sabe, ela pode ser usada no trabalho da evangelização de diferentes maneiras, né? Você pode usar para fazer isso com o grupo todo, você pode usar para introduzir um tema, você pode usar para concluir um tema, você pode usar de mil jeitos as músicas, né? E nós temos um material maravilhoso nessa área, na nossa doutrina, né? Muita coisa boa que pode ser utilizada. Se alguém quiser contribuir, gente, é só falar. Aí, nesse parágrafo a seguir, a gente vai ver os que ficavam lá de fora é, irritados, vociferando contra os companheiros encarnados, enfim, e levando uma certa agitação às crianças. Aí, o que que a equipe de segurança vai fazer? Vai atuar, inspirando os servidores encarnados para que auxiliassem as crianças mais agitadas a se desvincularem dos sentimentos de insegurança ou de outros sentimentos nocivos que ainda persistiam. Olha como que a equipe, pessoal, tem que estar afinada com a equipe espiritual, porque eles estão ali, ó, intuindo. Aquela criança está mais agitada, está correndo para baixo e para cima, chamar a criança, conversar, a mãozinha na cabeça. E aí a criança vai saindo daquela sintonia negativa e vai aproveitando mais. E aí vai ter agora o caso muito interessante de um jovem capsal e uma criança que começa a chorar quando entrou em contato com a atmosfera espiritual da casa. O que vocês acharam disso? Já aconteceu com vocês?
De criança chorando, aquela coisa meio desesperada. Já presenciei e, infelizmente, a mãe pegou e foi embora. Aí, ó, pegou e foi embora. Quer dizer, o trabalho não foi feito, né, Cris? É. E até hoje a criança não retornou. Pois é, que houve ali um tipo de um choque, né? Dela e a E a atmosfera da gente fica sala. pensando que aconteceu não é com a pessoa que vai a primeira vez no grupo, pessoas que têm conhecimento espiritual. Eu não sei o que leva uma mãe a agir dessa forma, não sei porque a pessoa tem conhecimento, né? Sabe das influências, sabe que isso acontece realmente para desanimar. E, infelizmente, se deixou levar. Né? Pois é. E aí perde a oportunidade de um trabalho, né, gente? Aí a gente observa, gente, como a Aí, equipe fala mesmo. aí eu acho assim, são situações que acontecem, né? Porque a gente tem conhecimento, a gente sabe dessas realidades, a gente tem conhecimento de uma série de coisas na nossa vida, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não consegue agir de acordo com tudo isso que a gente já conhece, com tudo isso que a gente sabe, né? Tem momentos que a gente também está emocionalmente, espiritualmente fragilizado. Então, é a questão de reconhecer, né? Se essa pessoa, naquele momento, não conseguiu ficar e pegou a criança e foi embora, provavelmente também ela estava vivendo outras situações, né? Também, Difíceis na vida, e que aí ela também não conseguiu ficar, né? E aí, não estou responsabilizando ninguém, mas assim, até que ponto a gente também, nesse momento, não conseguiu acolher, não conseguiu perceber, né, a dificuldade que não era, que é daquela pessoa também, né? E às vezes assim são situações muito delicadas. É como ele fala que a gente tem que estar muito preparado, que nem sempre a gente está, para conseguir identificar, perceber e trabalhar, né? Agora, falando da criança chorando, eu vivenciei uma situação de uma criança também nessa faixa etária de 5 anos, mais ou menos, que ele já é um pouco agitadinho naturalmente, mas já frequenta a casa e tudo. E aí, em determinado momento, ele começou a chorar e ele não queria ficar na sala. E aí, como são pequenos, a evangelizadora estava com outro, mas ela não conseguiu dar conta no momento daquela situação. E aí eu cheguei, mas eu cheguei assim, não cheguei por conta daquela situação. É como diz ali, naquele momento, acho que eu fui levada até lá. intuída, E né? aí ele estava do lado de fora da sala, eu falei com ele, mas aí o que está acontecendo? Vem cá, e ele meio assim, vem cá, e eu acabei pegando ele no colo. Falei, senta aqui, fala comigo, o que está acontecendo? Aí ele, é mamãe. Minha mãe não veio hoje. Ele tinha ido só com o pai. Mas eu conheço a família, conheço a mãe e tal. Aí eu falei assim, mas mamãe, é porque a mamãe está estudando, que a mãe está fazendo faculdade, está envolvida com uma série de coisas, naquele dia não pôde ir. Ela vai regularmente. Aí ele falou assim, depois, conversando ele, porque eu não quero ir sozinho para o passe. Aí, tipo assim, ele estava naquele momento. Eu falei, então tá bom, a tia vai com você, eu te levo na hora do passe, não tem problema, eu vou. Aí eu falei, sua mãe tá lá, tá ocupada hoje. Aí aquela conversa, né? Então, às vezes também a criança manifesta aquilo, e aí ele não queria ficar na sala, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? E às vezes precisa desse tempinho para ouvir. E às vezes o evangelizador também está envolvido, tem um grupo de crianças grande, ele às vezes também não pode parar e dar aquela atenção individualizada, né? É um desafio muito grande, né, que a gente tem pela frente. É. E, na verdade, É, né, a gente fala, Cristiano, Não, que quando a pessoa não frequenta, não tem conhecimento, a gente até chega perto e conversa. Sinceramente, no caso, eu fiquei sem graça. Fiquei sem graça. Chegar e a mãe até levar mal, entendeu? Também não era minha evangelizanda, não. Eu vi a situação lá no grupo acontecer. Eu trabalho com mocidade, não é com evangelização infantil, não. Eu presenciei e me senti sem graça de falar, justamente porque ela não ignorava essa situação. Eu fiquei sem graça dela levar a mal.
Porque já vimos lá crianças também chorando, que as mães vão para a sala com as crianças, assistir a aula junto, até a criança acostumar. Tivemos casos assim também, entendeu? Mas esse caso foi um caso assim, que chamou a atenção, que eu achei que foi uma Exato. pena, porque eu não me senti à vontade para conversar com ela. Sinceramente, não. Primeiro, que não era eu a evangelizadora da filha dela. E segundo, que ela frequentava a casa já há tempo. Aí vem a importância, né, de reuniões com pais, né, gente? Reuniões que possam estar até clareando sobre esses pontos que nós agora, porque quando Mary falou assim que ela não sabia, eu fiz muitos cursos sobre evangelização. Eu me lembro que uma vez na Liga, não sei se Mary participou, foi uma semana inteira lá atrás. Nem vou dizer os anos, não, tá, gente? Mas há muitos anos. Era o dia inteiro a gente estudando aquelas coisas todas, planejamento, isso e aquilo, utilização da leitura, enfim, muita coisa. E essa interação dos dois planos, eu não me lembro nesses cursos que eu fazia de se mexer mais com isso, falar desses bastidores da evangelização conforme essa obra vem trazendo. Evidente que a gente sabe que tem a interação, mas assim, eu vejo que essa obra é tipo assim, bota uma lente para a gente olhar melhor o que acontece nos dois lados da história, entendeu? E aí, olha o que esse caso vai trazer para a gente de reflexão. A criança está chorando. Se olha a criança, mas quem vai receber mais atenção é a mãe. E aí a Aninha estranha que isso. E aí vai dizer aqui, é, o auxílio efetivo às crianças deve começar com os adultos que as cercam, pois, infelizmente, sem grandes exceções, são a raiz dos conflitos que as atingem. A criança, gente, ela é muito sensível. A gente sabe que a mulher que está grávida, o bebê está registrando tudo, o feto está registrando tudo. Que dirá a criança que está ali com aquela mãe, com aquele pai, enfim, com aquela família, seja ela qual for, vivenciando situações, divisões, conflitos. Como que essa criança chega na escola formal ou na casa espírita? Qual é a bagagem que ela vai levando? Quantas angústias a criança que observa que seus pais estão para se separar ou se separam? Quantas situações de conflito na cabecinha, né? E hoje, mais do que nunca, isso é uma realidade, né? É daí isso Fala, que Vânia. é o que o livro mostra para a gente é que os adultos, a família, tem que ser cuidado primeiro, né? Então, a criança chega e a espiritualidade começa a cuidar da mãe, né? Porque ela estava precisando mais de cuidado para poder chegar à criança. É aquilo que você acabou de falar, né? Muitas vezes a criança tem uma atitude, mas é um reflexo, né, da família.
Porque cada Exato. um também está passando por algum momento, como o Jane falou, e inclusive de momentos de parte que tem a participação de energias equivocadas, né? Que desequilibram a família. E como a criança é muito sensível, ela Pega. rapidamente, né? Ela absorve e ela exterioriza, né? Então, muitas vezes esse choro ninguém entende. Mas, como, por exemplo, essa mãe que Cristina falou, que pegou assim, foi mesmo tendo esclarecimento da doutrina, a criança foi sensível, chorou, mas na verdade ela estava precisando mais Do que de, a criança. de um tratamento, de um acolhimento, do que a própria criança, Exato. né? E aí a gente vê, Vânia, dentro disso que você está falando. Antigamente, né, todo mundo aqui que já trabalha há mais tempo vai se lembrar, se falava o quê? Departamento de Infância e Juventude. A Casa Espírita trabalhando a criança, a Casa Espírita trabalhando o jovem. De anos para cá, não é isso que a própria Federação Espírita Brasileira está falando. Eu me lembro que o Maria Frank, nós começamos a trabalhar com encontros da família, agora vai ser o 28º. Lá atrás, porque nós percebemos que nós precisávamos chegar nos pais. Que se a gente ficar só circulando em torno da criança e do jovem, os resultados não seriam os melhores. Aí nós criamos grupo de estudo paralelo à evangelização. E esses grupos prosseguem até hoje, atendendo aos pais. E tem até dois grupos, um com mais para as temáticas da família e um outro que é de Leon Denis. Mas eu, que sou do Leon Denis, eu nunca perco de vista a questão da família. Eu estou É sempre ali difícil trabalhando. no caso a casa, como a nossa casa lá. No dia da palestra, né, pública, é o dia da evangelização. Então, os pais, se tivesse que ter um estudo concomitante com o horário das crianças, eles estão na palestra, entendeu? Então, não dá esse espaço para isso, que aí eles levariam as crianças e estariam numa sala estudando, né? As crianças de um lado e os pais de outro, mas não. Tem a palestra no mesmo horário. Aí fica inviável essa É, proposta, né? aí fica mais difícil. A gente até já chegou a fazer em outro horário, de manhã, onde as crianças ficavam mais à vontade, que podiam cantar muito, porque podia descer, já foi dada aulinha, não sei se Dani está lembrado, aulinha pelo jardim, e faziam uns trabalhinhos e tal, mas com a palestra pública no mesmo tempo, no mesmo horário, que as crianças chegam para 2h30, e a palestra começa às 3, né? 2h30 já começa a chegar as pessoas, então já não dá, entendeu? Já fica mais difícil mesmo de fazer um trabalho assim, junto com a evangelização e os pais. Fica mais difícil. Eu me lembrei, né? Não sei se. Eu acho que eu estou certa, né, Mé? Que o Maria de Nazaré andou fazendo, não sei se mensalmente ou bimestralmente, reunião com os pais usando o próprio dia da palestra pública como um recurso para tentar chegar nos pais, né? É isso que a gente falar com o Vânia, né? A gente vive essa mesma realidade. A gente já teve evangelização em outros dias da semana, mas depois, né, acabou não funcionando mais. E aí a gente optou por ficar na segunda-feira no horário da palestra. Mas a gente faz, não com a regularidade que a gente gostaria, mas a gente faz a reunião no próprio dia, no horário da palestra, né? Com conhecimento da direção doutrinária, informação que a gente está fazendo, a gente não tem assim, dificuldades nesse sentido, porque, na verdade, você está trabalhando um tema, eles não estão na palestra.
mas eles estão ouvindo sobre a doutrina, ouvindo sobre família, ou é um tema, ou a gente está discutindo a questão da participação na evangelização. Então, eles estão, né? Eles não estão saindo da palestra para participar de uma outra atividade qualquer. É dentro da casa espírita e é um conteúdo espírita também. Então, acaba, né? É a opção que a gente tem. A gente até criou com o Deis um estudo com as famílias, no outro dia da semana, um estudo online, que aí foi no período da pandemia e tal, mas depois acabou também, a gente teve dificuldades. Começou muito bem, durante um tempo se manteve, mas a proposta nossa é estar retomando, né, ainda que seja de forma virtual, que a gente possa conseguir esse grupo, né? Mas a gente faz as reuniões, a gente usa essa alternativa, porque realmente, se você marca outro dia, outro horário, fica muito difícil. A participação acaba sendo muito limitada, muito Tem que pequena, se né? reinventar, né? É, a gente Exato. tem que buscar, né? O culto Pedro está nesse caminho também. Eles fazem esse grupo de pais, eu não sei se é bimestralmente, no dia da palestra pública. E aí trabalham com dinâmicas, com o temário da família, como um recurso de chegar nos pais, nos responsáveis. Porque, gente, não dá para a gente hoje pensar em ficar só cuidando da educação, né, espírita da criança e do jovem sem esse envolvimento com a família. É preciso se chegar nela. E aí tem um ponto aqui bem interessante no próximo parágrafo, que vai dizer, quando pergunta ao mentor da casa, né, responsável por aquele grupo familiar, mentor da casa não, o responsável por aquele grupo familiar, Geraldo, como vai o auxílio aos nossos jovens irmãos? A quantas andam as providências nesse caso? Ainda vamos ver um negócio bem interessante. O que está sendo o recurso? Qual é o recurso, pessoal? A implantação de quê? Tô falando muito, deixa o pessoal falar. Vamos embora, gente. O que foi implantado na casa? Ana Paula O Rangel, cadê evangelho, você? o evangelho do lar. Isso, Ana, o Evangelho, que é, gente, um recurso maravilhoso para ajudar essas famílias, todas as famílias, né? A gente ter esse momento, né, do Evangelho no lar é muito importante. E aí, uma encarnada, olha só, uma amiga ficava lembrando do dia e, inclusive, participando junto. São trabalhos, né, gente? São trabalhos. Inclusive, tem casas espíritas que têm equipe de implantação do culto do Evangelho do Lar para ajudar. É, ela participa com eles e participará desses sublimes momentos, se Jesus assim permitir. Então, e olha só o caminho: implantação do culto e atendimento aonde? Na área, pode falar, Vânia, na área Mediúnica, mediúnica. na casa espírita. É. Exatamente. Quer dizer, vocês vão vendo, gente, aquela coisa que eu falei da teia no início, é uma teia, Tudo interligado, né? tudo interligado. Quer dizer, a área da infância e juventude, ela tem que se ligar à mediunidade, ela tem que se ligar à área doutrinária. Por exemplo, palestras sobre família nas reuniões públicas,
Então, aí, a infância e juventude se liga à doutrinária. Está precisando do atendimento mediúnico, se liga na área da mediunidade. Está precisando do atendimento fraterno, se liga à equipe do acolhimento espiritual. Olha como que a coisa é. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto casos de criança que chegou na área mediúnica, não é isso? Com Fala, certeza. Mary. Pode falar, E Mary. sabe o que estava pensando? A gente tem feito, assim, tem feito umas discussões, aí você está falando nessa teia, a gente vai lembrando. A gente está fazendo uma discussão no Maria sobre essa área de assistência e promoção social. Aí a gente vê, né, que tudo está muito ligado, está muito interligado. E aí a gente estava numa discussão também do conhecimento que a gente tem da casa como um todo e dos trabalhos, das ações que a casa desenvolve. Porque a Aham, gente, às vezes, fica limitado à nossa área de atuação, né? Eu atuo na infância, eu sou evangelizadora, então eu conheço uma série de coisas ali. Eu sei que tem palestra pública, eu sei que tem reunião mediúnica, eu sei que tem. Mas eu conheço um pouco, eu sei como fazer, como encaminhar, como, assim, minimamente identificar ou, assim, buscar alguém que possa atender aquela situação no momento. Então, a gente estava discutindo isso. A gente sabe assim, eu sei que tem um trabalho na quarta, eu sei que tem domingo, eu sei que tem... Eu sei que tem, mas eu não conheço, eu conheço muito pouco, muito superficialmente. E aí, na hora de eu encaminhar, de eu buscar esse recurso, eu não sei como. Então, como é o caso dessa criança, eu estou pensando agora, o caso dessa mãe que pegou a criança e foi embora. Naquele momento, né, como a Teresa falou, não foi possível uma abordagem com essa pessoa. Mas se eu conheço essa pessoa, eu sei o nome, eu não posso colocar lá na reunião mediúnica pedindo prece por essa pessoa e por essa criança. Eu não posso aham. acionar a equipe mediúnica, ainda que ela não tenha conhecimento, porque não é para colocar, mas para pedir prece, porque ela está, né? A gente percebeu que havia uma necessidade. Mas se eu não conheço, eu não posso usar o recurso, né? Exato. Então, eu posso ter equipe de atendimento fraterno, ter equipe de acolhimento, tem várias equipes na casa e às vezes eu não sei, né, a quem buscar naquele momento para a gente trabalhar junto, né? Para atender aquela situação. Então, a gente está Perfeito. assim, discutindo muito isso, da gente. A casa, às vezes, é muito grande, tem várias frentes de trabalho, mas a gente não conhece, né? E não sabe em né? Que todo mundo está unido nessa teia, né? Uma coisa está Uhum. relacionada à outra. Perfeito, Mary. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui assistiu o seminário do Marcos de Mari? Gestão humanizada. É só levantar a mãozinha quem assistiu. Foi aquele do Joana d'Arc? Não, ele fez no Joana Ah, d'Arc não, então não. Eu e assisti o do fez no Joana d'Arc. Maria de Nazaré o seminário. Ninguém assistiu, pelo que eu estou observando, então? Eu acho que Eliseu assistiu. Ali, Eu Eliseu. assisti, Mary eu não também. estou achando a mãozinha. Ok. Pessoal, eu vou botar no nosso grupo, porque o Demário, o Marcos, ele trouxe reflexões muito interessantes sobre a dinâmica da casa, porque muitas vezes os diretores de áreas desconhecem. A Vanessa colocou aqui também que assistiu. Desconhece o trabalho da outra área. Então, o que que nós precisamos fazer? Uma reunião onde as áreas falem sobre seus trabalhos, sobre as ações que estão dentro da sua área, e as pessoas consigam achar os pontos de interseção. Porque aí, aqui nesse caso, por exemplo, que nós estamos conversando, tinha um espírito que estava próximo do pai da criança. Vocês observaram isso? Então, ele estava vinculado ao pai da criança,
A mãe teve um abalo emocional e a mãe começou a cultivar a ideia de separação. Cultiva a ideia de separação e ilusória liberdade que desequilibra suas forças. Por esse psiquismo de insegurança que se instalou, a pequena Beatriz está nervosa, como observamos. Então, olha só, pessoal, a brecha foi dada. O caso pode ficar só na infância e juventude? Não pode. Ele precisa ir além. Essa família precisa de conversa, de acolhimento, né? Para que possa ir resolvendo as suas coisas, né? Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? A Vanessa está dizendo que ela não está conseguindo falar, mas está ouvindo. E o Demário, inclusive, ele fala assim dos perfis de lideranças, né, de pessoas que são muito chefes, né? Querem mandar em tudo. E pessoas que são verdadeiros líderes, que o tempo todo acolhe as pessoas para que o trabalho funcione no todo. E aí, quem está chegando à casa espírita vai ser ajudado de uma forma mais completa, gente. Porque muitas vezes ela chega pelo caminho de uma necessidade social, mas muitas vezes ela tem muitas outras necessidades, não é? Não é só alimento material. Muitas vezes a família chega precisando ser ouvida, ser orientada, porque são muitas dores, né, que as famílias hoje em dia vivem. Então, se a casa espírita não abrir o seu olho para essa visão mais holística, a coisa se complica, né? Pessoal, só para a gente parar hoje, olha que lindo agora. Ele vai dizer até, quando pergunta, as dificuldades enfrentadas pelo casal decorrem da influência de irmãos desencarnados? Na verdade, não. Mas cultivando essas ideias mais descompromissadas, Fátima atraiu certas companhias que pensam da mesma forma. E aí eles tomaram outras providências. Quem agora está sendo envolvido, gente, pelo texto? Quem é agora? Eu não sei se você leu o texto de hoje, Glória, que você está começando, eu não sei se você leu. Mas quem é que vai ser acionado pela espiritualidade agora? Hã? Pode falar, mãe. Estou vendo que você está com vontade de falar. Um palestrante, no caso, né? Isso, Ana Paula. O Às vezes a gente até, O palestrante. às vezes pai, a gente até pensa assim, gente, parece que essa palestra foi feita para mim, que às vezes a gente está Isso. precisando. Perfeito, Ana. Aí a gente vê, pessoal. Eu vou falar lá no Maria de Nazaré. Eu não sou do Maria de Nazaré, mas eles vêm na casa de Adaísa, enquanto a Adaísa prepara o estudo para que a palestra possa ajudar pessoas que estão lá. E Fala. uma outra reflexão também, quando a gente vê isso aqui,
que a gente tem discutido um pouco é a questão assim, Cristiano tem falado muito isso. Às vezes a gente começa a construir o espiritismo sem espíritos. Então a gente Aham. é espírita, mas a gente parece que ignora, coloca para longe essa realidade espiritual, né? Essa questão da influência dos espíritos em nossas vidas, que diz lá no livro dos Espíritos que é muito maior do que a gente possa imaginar. E parece que tem hora que a gente, assim, ignora isso, né? A gente continua fazendo as coisas, mas não se dá conta, né? Ou não quer, não sei como é que é, dessa realidade. Então, as situações acontecem e a gente parece que não pensa nessa possibilidade que é real, que é concreta, né? Que a gente acredita. A gente é espírita, que a gente acredita nisso, né? E tem hora que a gente começa a construir as coisas como se nada disso existisse, né? Eu acho, pessoal, que a gente, 21 e 14, acho que esse parágrafo ele precisa ser melhor trabalhado, né? Porque depois ainda vai falar do trabalho com a evangelizadora que também foi inspirada. Então vamos deixar para a gente continuar no nosso próximo encontro. Por isso que é tão importante, antes de avançar, né? Retroceder um pouquinho para dar uma ventilada, né? Porque a gente acaba esquecendo um pouco de, né? Então, Verdade, Vânia, é, verdade. E aí a gente vai vendo, pessoal, assim, eu me encanto muito que, né, quanta coisa a gente vai pensando à medida que vai trabalhando o capítulo. E o mais importante é a gente estar de olho no trabalho da nossa casa. Aqui a gente tem várias casas, né? O que que eu posso fazer a mais para melhorar? Porque nós não somos perfeitos, né? Nós estamos na busca, né? Na procura. Mas sempre está com essa atenção. O que que eu posso fazer a mais para acolher as pessoas que chegam à nossa casa espírita? Pessoal, a Daí, gente fala, só um fala, instantinho. Ana. Fala da Paula. Ana Paula, Tá conseguindo me ouvir, não? agora sim. Ah, tá. Não, que eu estava conversando com a Rúbia, que é agora minha companheira da pré-mocidade. Você deve Aham, conhecê-la, né? conheço. É, maravilhosa. Gente Aí a gente fina. estava pensando na integração das casas espíritas na evangelização. A gente pensou da gente entrar em contato assim com Maria Frank para poder levar os nossos jovens lá Aham, e, né, para estar conhecendo também, né, vendo outras realidades, conhecendo pessoas do nosso, né, do nosso meio, além das às vezes a gente tem eventos, né, que eles se encontram, mas assim para conhecer a evangelização mesmo, ver como é que é. Eu ia até falar com o Mary, nem falei ainda. Ana Paula, Vanessa está aqui, que é a dirigente do Maria Frank, aqui, ó. A gente falou do Maria Frank porque a gente acha assim, né? A questão da juventude lá é bem animada, eles trabalham com Aham, teatro, com música, né? isso. Até para eles, porque às vezes eles ficam desanimados, só naquele, né? Naquele mundinho, a gente entra lá, a gente fala da questão da doutrina, mas eles não veem outras realidades, né? E interagir mesmo, né, com outros grupos. Perfeito, isso é muito bom, muito bom. A Daísa, eu sei que está assim, a gente já está no nosso Aham, horário, mas assim, só aproveitando a oportunidade, até dessa questão da gente estar antenado. A Carla Rubio e a Ana Paula, graças a Deus, aceitaram o desafio e foram muito sensíveis, né, dentro desse trabalho.
porque elas trabalhavam na evangelização infantil, e a turminha, que era o nível 4, foi amadurecendo e a idade foi chegando e a gente não tinha uma pré-mocidade no Maria Nazaré. Tinha, aí parou, interrompeu, ficou a mocidade, mas aí com jovens com idade um pouco mais avançada. E não teria como a gente pegar esse grupo e jogar na mocidade direto, porque aí ia ser, né, uma diferença de idade muito grande, uma realidade muito diferente para eles. E aí E cada elas, né, evangelização também, né? Eles e iam. ficar também seria É, complicado, porque eles já estavam ficando desestimulados. Então, elas, acompanhando a turminha e percebendo, fizeram essa proposta, né, de retomar a pré-mocidade, que a gente levou, conversou com a direção doutrinária da casa, com Cristina, com Luciana, que abraçaram a proposta, e elas aceitaram esse desafio, então, com esse grupinho, né, esse grupo da pré-mocidade. Então, assim, Legal. né, essa questão que a gente está falando, de estar atento ao trabalho, estar atento às crianças, conhecendo, observando, e, na medida do possível, responder, dar respostas para eles, né? Maravilha, gente. São quantos jovens, Ana Paula Rangel? aí acho que está frequentando mesmo, acho que são 7 ou 8. Ah, tá. É um número até pequeno para transportar de um lugar para o outro, né? Uhum. Pessoal, a gente continua esses pontos na nossa próxima reunião daqui a 15 dias. A gente vai fazer a oração e eu tenho só uns 3 recadinhos para dar para vocês. Glória, você pode fazer a nossa oração? Eu, sim, Isso. Estamos te ouvindo. está me ouvindo? Estamos, pode fazer. Tudo bem. Vamos elevar nosso pensamento e agradecer a Deus por este momento que estamos tendo, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais do seu Evangelho e, assim, oferecer a nossa ajuda dentro do possível aos irmãos que precisam. Agradecemos a oportunidade de ter nossas crianças pequeninas dentro das nossas casas, para que eles tenham uma formação, um conhecimento e possam caminhar em direção à luz do nosso Pai. Senhor, obrigada por este momento. Obrigada. Que assim seja. Pessoal, mais um encontro muito bom. Obrigada pela presença de vocês. Só lembrando que nós estamos organizando a Ciranda da Evangelização, que é um evento de capacitação para os trabalhadores da infância, juventude, família e também de outras áreas, porque já que está tudo interligado, nós vamos ter momentos na Ciranda que um gestor pode participar, que um coordenador do acolhimento espiritual pode participar. Enfim, nós estamos preparando uma ciranda bem legal. 15 de setembro, vamos colocar na agenda, vamos divulgar nas casas espíritas, para que a gente possa ter um público bem legal. Vai ter almoço, vai ter 15 de quê? lanche, de setembro. E eu não vou estar em. Ai, que pena, Ana Paula. Eu acho que não. Eu acho que Mas vou vamos ter que. torcer. Eu estou em Juiz de Fora. Eu acho que Ah, vou ter que estar aqui também. tá, vamos ver, né? Se você puder, será um prazer. Outra coisa, sexta-feira, pessoal, eu estou marcando uma reunião com os representantes das casas espíritas
para a gente trocar algumas ideias sobre a ciranda, sobre o Setembro Amarelo e sobre o Partiu Alegria, que nós estamos há muito tempo sem fazer nenhum evento legal para as nossas crianças. E a gente está com essa meta, mas não adianta eu, por exemplo, ter a meta se eu não tiver vocês gostando da ideia, tá? Então, sexta, 17h30, a gente vai ter uma conversa. Será muito legal se a gente já pensa no mês do Partiu Alegria, para poder a gente, com calma, planejar o evento das crianças. Porque a gente já teve um evento para os jovens e famílias, né, os adultos. Agora a gente quer fazer uma coisa mais voltada para as crianças. Mesmo que não seja um evento muito grande, mas que a gente já comece a fazer alguma coisa para elas, ok? E o Setembro Amarelo, pessoal, eu estava até falando com o Mary antes de vocês entrarem. As casas espíritas estão abraçando em palestras públicas. O tema ficou acolher e cuidar. E esse trabalho, Mary até falou que no Maria de Nazaré eles fazem uma movimentação com as crianças e tudo. Então será muito legal a casa que puder estar trabalhando a valorização da vida com as crianças, né? Usando artes plásticas, música, enfim, teatro, o que puder para envolver as nossas crianças com a questão da valorização da vida. E aí, na reunião de sexta, a gente pode até trocar algumas ideias. Casas que já fazem alguma coisa podem dividir com os demais para que a gente possa ter algumas atividades bem legais nas casas espíritas. E para mim já deu, eu não consigo mais continuar falando. Estou já rouquinha. Tadinha, gente.